vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E a paz do Messias chamado Cristo para todos. Meus irmãos e todos vocês que estão assistindo esse vídeo, eu vou falar para vocês que eu não quero comentar nos vídeos de quem diz que Deus não é Deus, que Senhor é Baal e que Jesus é um Deus porco e que existem muitos deuses além de Deus. Existem dois deuses além de Deus, tão poderoso, mas eu sei e creio e acredito que há um único Deus, todo-poderoso, o Deus que criou o ar, a natureza, os pássaros, os animais, as aves, os répteis, tudo Ele fez, Ele criou pela sua palavra. E não quero dizer quem está errado e quem está certo, porque essas pessoas, meus queridos irmãos, todas essas pessoas já estão predestinadas ao erro, ao espírito do erro e ao espírito do engano e ao espírito da mentira. Porque essas pessoas nunca leram, ou se já leram, estão desapercebidos. O espírito do erro, o espírito do engano está dentro do coração delas e da mente delas. Estão possuídos. Porque elas nunca leram a carta de 1 João, o último dos apóstolos de Jesus Cristo, o Messias. E ele diz nessa carta, na carta de 1 João, capítulo 2, do versículo 21 e ao 22. Lá está escrito que diz: quem é mentiroso é todo aquele que diz que Jesus não é o Messias. Esse é o anticristo, porque ele rejeita tanto o Pai como o Filho. E nele não há nenhuma verdade. Então, essas pessoas, não quero dizer nomes, nem quero mais comentar em vídeos de ninguém mais. Não quero mais, porque essas pessoas já estão predestinadas ao erro. Já está próximo. O dia já está próximo e a hora já se aproxima. Ele descerá. Jesus descerá da mesma forma como ele subiu. Ele descerá
como está escrito em Atos dos Apóstolos. O anjo disse, os dois anjos que apareceu quando ele subiu ao céu e uma nuvem o cobriu. Ele disse, os anjos disse para os apóstolos, homens, por que vocês estão olhando lá para cima? Esse Jesus que estava com vocês, ele virá de novo, da mesma forma que ele subiu. Irmãos, nós temos verdades decretadas, escritos, para que vocês vejam, entendam, compreendam. Que quando se nega Jesus, essa pessoa está muito longe de entender as coisas. Está muito longe de compreender as coisas. Então eu vou ler para que vocês vejam aqui no livro na carta de 1 João, que eu disse para vocês. A verdade, irmãos, nós temos decretadas, detalhadas na Bíblia Sagrada. Pois, na carta de 1 João, capítulo 2, decreta e revela que esses estão errados. Essas pessoas estão erradas. Olhe só, ouçam. Portanto, versículo 21. Portanto, repito, carta de 1 João, capítulo 2, versículo 21. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Verso 22. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Verso 23, vou acrescentar. Pois quem rejeita o Filho rejeita também o Pai, e quem aceita o Filho tem também o Pai. Meus irmãos, vejamos a verdade. Em quem vocês irão crer? Em quem vocês irão acreditar? Irmãos, aqueles que dizem, que eu não quero dizer nome, e nem vou falar nome, Deus é Iau,
Irmãos, você fala português. Você não fala aramaico, hebraico, latim, grego. O seu idioma é português. Se você, irmão, for para qualquer um desses países estrangeiros, vocês irão ter que aprender a cultura deles e o idioma deles para poder sobreviver entre eles. Irmãos, o nome do Filho do Homem foi traduzido em várias línguas, em vários idiomas. Vocês lembram da descida do Espírito Santo de Deus no Pentecoste? Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém numa casa e o Espírito Santo desceu sobre eles e viram cada um deles uma coisa como línguas repartidas sobre suas cabeças. E cada um falaram no seu próprio idioma. Para os que habitavam em Jerusalém. Irmãos, meus irmãos, pelo amor de Deus, o dia já se aproxima. A hora já está quase chegando. De todas as coisas se cumprirem. Todas as coisas se cumprirem. Quando o espírito do erro e do engano se assentar no lugar santo, aí virá o fim. E o iníquo será destruído com o sopro da boca de Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus. Imaginem a situação dos que são adoradores do diabo, do maligno. Imaginem só, meus irmãos, até que ponto chegaram? Até que ponto chegaram essas pessoas em duvidar, em desacreditar, a descrer no Filho de Deus, a rejeitar o Filho de Deus. Estão rejeitando a Deus também. Eu só tenho a dizer que o banquete vai ser grande. Vai ser grande. As aves ele chamará, todas elas, para se banquetear dos corpos dessas pessoas que estão praticando essas más ações. Então, irmãos, todos fujam dessas pessoas, porque Jesus é Jesus, e Jesus ele é o Messias, e Jesus ele é o Emanuel, traduzido é Deus conosco, e Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus ele é o Alfa e o Ômega, o princípio. Irmãos, e Jesus, ele é o Filho de Deus. Deus fala isso quando ele é batizado por João Batista no Rio Jordão. João Batista, ele vê Jesus se aproximando até ele para ser batizado por ele. Sei que esse vídeo vai causar muita polêmica.
Se aproximando até João Batista, João Batista olha para ele e diz: sou eu quem preciso de ser batizado por você, e não eu, e não você ser batizado por mim. Mas Jesus, irmãos, o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, o Messias, o Cristo ressuscitado, ele disse: deixai por agora, porque assim nós convém cumprir toda a adjacente, que quer dizer toda a justiça. É com um batismo, meus irmãos, com um batismo que todos têm que se revestirem do Espírito Santo de Deus. É o batismo nas águas, se arrependerem dos seus pecados e viverem uma nova vida. Aí então, irmãos, do céu, quando Jesus sai da água, do céu vem uma voz que diz: este é João, este é o meu filho amado, que me dá muitas alegrias. Irmão, se você quer dar alegria a Deus, você tem que andar fazendo as coisas certas, não as coisas erradas. Se você quer ser feliz, você tem que andar fazendo as coisas certas e nunca as coisas erradas. E agora, irmãos, quem é mentiroso? Quem é mentiroso? É o que rejeita, é o que diz que Cristo Jesus não é o Messias. Então saiam fora dessas pessoas. Corram o bastante. Elas estão erradas. E o espírito do erro, do engano, está dentro delas, no coração e na mente. Estão possuídos, estão doentes e não querem o remédio para se curarem. E esse remédio é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Amém, irmão?